dia. Eu estou até sem voz, né? Porque os movimentos internos foram imensos com tudo aquilo que foi proferido, né? E eu fico impactada porque a arte do encontro ela acontece toda hora, todo momento, por conta do movimento. Então, desde que o mestre Dada fala, pelo livro e depois pelo que a Regina falou, a gente vai vivenciando um complemento, né? Aquilo que a Terra nos proporciona. Eu não vou falar nem o que o mestre falou, nem o que o Luiz falou, nem o que a Regina falou, mas é como se fosse uma reunião de tudo e um complemento de tudo. Eu vou falar tecnicamente aquilo que foi dito, né? A gente vai fazer uma conclusão quase que da vida diária daquilo que foi dito até agora. Então, eu vou aqui abrir meu compartilhamento. A gente está hoje no dia 6, mas a gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E aí a gente tem uma pequena imagem das escolhas que nós temos, né, pelo meio ambiente. São 2 barcos que se movimentam pelas águas. Um está em condições razoáveis, né, de trabalho, de existência, e outro não. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né, é o nosso olhar para aquilo que nós estabelecemos como nossa referência de ambiente. Então, concluindo a Regina, a professora, a gente fala assim, o ser humano ele é parte integrante da natureza. E desde a sua existência, né, nessa longa história da Terra, ele requereu da natureza. E a natureza sempre ofereceu a ele, né, tudo aquilo que ele pediu, tudo aquilo que ele solicitou da natureza, de uma maneira extremamente digna, né? Em todas as etapas da humanidade na natureza, ela requereu dela e ela foi solícita a ele. Só que, inicialmente, o homem se viu espelhado na natureza porque ele requereu itens essenciais que eram para o seu sustento, para a sua relação, né, com essa natureza, com esses ciclos que vão se fazendo. Só que chegou um momento que o ser humano passou a requerer o excedente, mais do que ele precisava. Ele passou a requerer tudo aquilo que poderia dar a ele, supostamente, mais equilíbrio, mais dinheiro, mais estrutura. Só que a natureza é sábia, ela dava aquilo que era importante para ser feito. Como foi mostrado antes, o sapinho é laranja e verde porque era aquilo que era necessário para ele, para se manter em vida, né? É essa harmonia e esse hormônio de vida que a natureza dá naturalmente. Só que o homem decidiu o quê? Ter um barco grande, ele decidiu ter muitas pessoas, ele decidiu intervir de maneira ofensiva. E aí a coisa começou a ficar esquisito. A natureza não se entendeu. Não se, esse contrato que foi feito não se estabeleceu corretamente. E a natureza começou a se manifestar daquilo que era possível. E aí, em 1972, em Estocolmo, o ser humano começa a perceber que a natureza fala, chora, grita, geme e explode de dor. E nesse cenário de expressão da natureza, ele começa a entender que ele perderá o seu lugar. Então, o Dia do Meio Ambiente, que nasceu em 1972, ele não nasceu por um ódio à natureza, ele nasceu por um ódio ao ser humano. E, mais uma vez, quase uma manifestação de egoísmo, porque é a hora que ele entende que a natureza tem tudo e ele precisa, né, se estabelecer dentro dela, nessa conexão que ele perdeu desse contrato. Então, nesse momento, em 1972, lá em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas define o que é meio ambiente. Então, o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais
que causam efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e a atividade humana. Então, nesse momento, mais uma vez, o ser humano se sente todo-poderoso e quer ditar, mais uma vez, as regras em relação à natureza. Então, ele define, né? Ele conceitua o meio ambiente, mas ele conceitua o meio ambiente para olhar para ele mesmo, né? E aí, quando ele fala meio ambiente, a gente fala assim, o meio ambiente é o quê? É um recurso natural. Mas o meio ambiente, o ser humano também resolveu dizer que ele era um patrimônio natural. Então, o recurso natural é tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra com a natureza. Só que esse recurso natural, que é o solo, que é a água, que é o oxigênio, que é a energia solar, que são as florestas, que são os animais, e tudo aquilo que nos permeia, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Em algum período da nossa vida, da nossa existência, nós ouvimos dizer que a água era infinita. Ela é apenas renovável, mas ela é finita. E ela, que antigamente dizia que era apenas H2O, ela tem movimentos físicos, movimentos químicos, ela está aí nessa dinâmica permanente que nós estamos alterando cada vez mais, e daqui uns dias nós teremos sim, né, mais de 70% de água no planeta, mas que não serão usados por nós. Nós teremos água, mas não poderemos usar. Então, é o momento de parar. Que recurso é esse? Ou o que nós estamos fazendo com esse recurso, que nós vamos ver aqui, que diferentemente do patrimônio, que o patrimônio natural se refere à soma total dos elementos da biodiversidade, de fauna, flora, ecossistemas, estruturas geológicas, tudo isso. Mas até quando ele vai existir? Né? E está tudo na nossa mão. E o que eu chamo a atenção é, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando do Parque Nacional, o Luiz falou do ICMBio, né? aí no Cerrado, ele fala, a gente está falando de patrimônio da Mata Atlântica, da conservação do Pantanal, nós estamos falando tudo isso de patrimônio, né? Patrimônio é recurso natural? Para que veio o patrimônio? E junto tudo isso, o que isso quer dizer para o meio ambiente? Eu só estou perguntando, né? E aí a gente olha para essa imagem. O que é recurso natural? O que é patrimônio natural? Quando eu olho essa árvore aqui à esquerda do vídeo, alguém pode dizer de onde que é essa árvore aqui? Alguém pode dizer? Parece cerrado, né? Sim, Essa árvore toda retorcida. Lembra o cerrado. É do cerrado. É um patrimônio natural, né? E essa outra árvore ali? É um jequitibá. É um patrimônio? Bom, falando em Jequitibá, a gente pensa em madeira, pensa em móvel, pensa em alguma coisa. Pois é, mas ela é uma excepcionalidade, né? O tamanho dela, a grandeza dela, ela é um patrimônio. E a gente está olhando uma paisagem aí atrás, que é uma água, que tem alguns animais. Isso é um patrimônio ou é um recurso? Todos dois são meio ambiente, né? Mas o que nós vamos fazer com ele? Pode falar. Penso que seja os dois, seja patrimônio e seja recurso, não? Então, o que é recurso natural, nós vamos ver agora. Olha, os dois são partes do meio ambiente, mas o recurso natural ele é regido estruturalmente, né, pelos setores de meio ambiente. Eles garantem princípios mais rigorosos porque eles têm valor econômico. E o patrimônio natural ele é vinculado à cultura, ele tem um valor difuso. Ele considera as externalidades e tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então, a gente tem que estar preparado para, na hora que a gente fala do meio ambiente, o que a gente está querendo dizer, aonde nós estamos querendo chegar, aquelas escolhas iniciais que eu falei. Porque, senão, a gente vai achar que a gente está conservando o nosso meio ambiente, quando, na verdade, nós estamos elegendo um patrimônio natural
que tem esse valor difuso e que nós não estaremos contribuindo para a nossa preservação e nossa manutenção de vida. Sabe aquele momento que a gente fala assim, agora eu vou sonhar. Aí eu vou falar de patrimônio, tudo maravilhoso, eu estou bem, eu estou fantástica, eu estou maravilhosa. E na hora do nosso valor econômico, na hora da nossa vida diária, a gente esquece, então, dos nossos recursos naturais, do ambiente que nós estamos trilhando para nós. Então, a gente, quando foi falado de figura fundo, é mais ou menos isso. Não dá para nós dissociarmos patrimônio do recurso, mas no nosso dia a dia, muitas das vezes, o nosso valor econômico ele é maior que o nosso valor difuso de existência. E aí a gente cai no engano de ter uma fala e ter outro ato, ter uma outra atitude. Para o recurso natural, nós precisamos de princípios rigorosos para garantir não a existência de Gaia, não a existência da Terra, porque ela continuará, mas a nossa própria existência nesta relação com Gaia. Então, aqui nós temos um recurso natural que se confunde com um patrimônio. Portanto, se eu não cuidar de toda essa relação de solo, água, né, habitação, existência, eu estarei minando este recurso natural. Consequentemente, todo esse valor de cultura que está envolvido nesse recurso estará submerso. Eu estarei matando. E se eu mato, porque é morte, nascimento, se eu mato, outra coisa nascerá. E esta coisa eu não tenho noção. Nós não temos noção. Então, vamos passar. Isso aqui é considerado um patrimônio mundial, um patrimônio natural mundial. E aí eu tenho que ter a noção de todos os recursos naturais que estão envolvidos neste patrimônio, para que não só o patrimônio permaneça, mas que eu, como ser humano, permaneça nesse patrimônio e que esse recurso seja renovável para a existência dele mesmo e para a minha existência. Nós temos aqui, isso aqui é um patrimônio ou é um recurso? Aí eu vou perguntar para o professor Vitor, é um patrimônio ou um recurso natural? Aqui nós temos um patrimônio, que é a água, patrimônio natural, né? Mas que também é um recurso necessário para a nossa sobrevivência. E sem contar o patrimônio que temos aqui também, o ar. Né? Sim. Nesse caso aqui, nós estamos diante do Lago Artificial da Itaipu Nacional. Ele é um recurso natural, porque ele está com essa água, é uma reservação para garantir que nós estejamos aqui com internet e luz para nos comunicarmos. Ele é um recurso natural, assim, talvez o maior que nós temos no Brasil, porque ele é capaz de gerar a maior parte da energia que nós temos. E ele gera igualmente vida, porque se estabeleceu uma relação razoável entre recurso hídrico com valor econômico, né? Toda a potência que nós temos de energia, mas nós temos biota ali, nós temos fauna ali. E vidas sobrevivem desse lago. Então, ele é um recurso natural. E qual é a importância da gente falar desse recurso natural e desse patrimônio hoje do Dia do Meio Ambiente? Porque isso, no dia a dia, tem que ser gerado com responsabilidade, com o equilíbrio yin e yang, para que nós possamos permanecer falando como nós estamos falando aqui. Porque nós só estamos falando porque existe esse lago artificial. Isso aqui é um patrimônio ou é um recurso? Luiz, um patrimônio ou um recurso? Caramba, eu acho que isso é um recurso, porque a água, né?
Mas também é um patrimônio, né? Aí eu fico confuso, mas eu acho que é os dois. Então, Ah, esse aí são as cataratas do Considerando que você Iguaçu. falou sobre a parte econômico, aham, eu penso que isso daí é um patrimônio. É um patrimônio. É um patrimônio por quê? Porque o patrimônio é a excepcionalidade, uhum, é a particularidade. Essas aqui são as cataratas do Iguaçu. É muito perto daquele recurso natural, mas ela é uma excepcionalidade. É aquilo que a gente tem e elege para dizer ser humano. Olha o que nós temos, né? Vamos ver se nós conseguimos permanecer com isso como referência da nossa passagem pela Terra. Vamos ver se nós conseguimos. Toda vez que a gente fala assim, olha, é um patrimônio, é porque a gente entendeu que aquilo é uma referência para acionar a nossa consciência, para que nós possamos permanecer com dignidade na Terra. A dignidade da Terra nós não vamos tirar, porque ela vai maravilhosamente se reconectar, se reorganizar e vai se ambientar. Nós é que não teremos lugar nesta ambientação. Então, o patrimônio natural, ele é sempre feito para que nós possamos ter referência de onde viemos. Então, os patrimônios, eles são simbólicos. Eles transitam, né, na relação de ambiente para transmitir à população a importância do ambiente para a nossa preservação. Então, o patrimônio ele é preservacionista. Vocês podem ver inúmeros momentos que falam assim, olha, isso aqui é um patrimônio, tem quantidade de pessoas para entrar, isso é um parque, a gente tem limitação. Esta relação com o patrimônio ela é limitada para nos dar referência histórica e de beleza cênica. E por quê? Ele faz isso para a gente ter noção de saber quem nós somos, o que nós fazemos, mas principalmente de onde nós viemos. E aí ele nos dá, o patrimônio nos dará sempre a medida de como seremos. É consequência. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, determinará o que nós seremos. Portanto, nós deveremos saber de onde viemos, e é essa dinâmica que o patrimônio vai nos dar. E os recursos? Os recursos são vitais. É aquilo que nós falamos. Nós só estamos aqui porque nós temos a reservação do Lago de Itaipu. E aí, eles compreendem as áreas da nossa sobrevivência. E qual é o perigo da gente transitar no recurso natural? É a gente achar que a gente é maior que a natureza, e porque o recurso natural nos é útil para nosso cultivo, para nossa convivência em sociedade, para o nosso desenvolvimento, para o nosso conforto, né? Nós estamos nessa pandemia toda que nós mesmos geramos nas nossas relações, mas a natureza está nos dando conforto de estarmos falando aqui, porque é um recurso natural que nós estamos falando. Então, mesmo que os recursos naturais sejam renováveis, nós precisamos nos ater de que maneira nós vamos nos comunicar, de que maneira nós vamos olhar para esse recurso, esse ambiente, para saber quem somos e o que nós seremos. Eu queria que vocês olhassem essa imagem, que é aquela mesma imagem que em 3 slides atrás. Exatamente o mesmo lugar. É impactante. Somos nós que fizemos a mudança climática. É a nossa intervenção que criou essa disfunção nas relações, né? E são relações para a gente, porque a Terra vai se regular. Mas olhando essa imagem, que é exatamente o mesmo lugar, é até dorido ver o que nós estamos fazendo. E aí eu pergunto, né, como nós seremos a partir do momento em que 2 anos atrás nós tínhamos aquela imagem que mostrei para vocês e que hoje nós estamos nessa condição no mesmo lugar. Então, esse aí é um desenho do Dalip e que ele coloca a Terra, né, no yin yang, e eu pergunto, o que nós estamos fazendo
nesse ambiente para nós chegarmos aonde estamos, né? Que equilíbrio, né, positivo e negativo, que equilíbrio da diversidade nós estamos fazendo, né? Quais os hormônios que nós estamos ativando em nós mesmos e na própria Terra, e que está gerando esse descompasso no nosso coração, né? Então, às vezes, a gente olha um patrimônio, elege, a gente fala belamente, a gente diz, olha, precisamos tudo maravilhoso, mas no dia a dia nós não entregamos à Terra aquilo que é capaz de fazê-la se reconectar com aquilo que internamente ela tem, que é beleza, afeto, harmonia. Por isso que eu disse que foi tudo casado desde o início do primeiro momento até agora, né? Então, o que eu estou dando à Terra, já que tudo que ela me deu, eu requeri e ela me deu? E o que hoje eu estou dando? Será que eu estou dando hoje, que é dia do meio ambiente, e amanhã, no meu dia a dia, eu não tenho atitudes de afeto e de retribuição a tudo que eu recebo em vida? Então, se a vida é o meio, eu estou matando, eu estou morrendo? Quem vai nascer a partir de agora, desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, o que eu deixo aqui é que em casa nós colocamos o lixo para fora, né? Colocamos nossos bichos para fora. Mas e na terra? Nós temos uma lixeira, podemos abrir a porta e botar nossos lixos para fora? Então, cabe que nós possamos fazer uma revisão do que nós estamos alimentando em nós mesmos e que somos portadores para a Terra em devolução. O que nós estamos devolvendo a tudo isso que nós recebemos da Terra? É só uma falácia? É só aquilo que eu tenho para dizer? Eu preciso agir, porque a natureza age, o meio ambiente age. E como ser humano, eu preciso agir, mas não ainda como em 1972 em Estocolmo, que essa Assembleia Geral da ONU resolve eleger o meio ambiente ao invés da arma, como agora ela resolve eleger a água como segurança coletiva ao invés da arma e do ambiente. Porque todas as vezes que nós fazemos alguma coisa pelo meio ambiente, nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, que nós façamos um ódio à terra, ao ambiente, por ele mesmo, por gratidão apenas, né? E aí, eu falo, quando a gente elege um patrimônio, a gente tem que não ter um patrimônio sonhado, que é aquele que está do meu lado. Porque toda a terra é um patrimônio. Eu preciso ter um patrimônio e fazer com que ele me faça ver e ter uma vida possível, e não só a minha, mas a do professor Vitor, a do mestre Vu, a da Yara, a do Luiz, a da Regina, da Terezinha, de todas as pessoas, né? E aí eu pergunto, qual é o planeta que nós estamos desenhando para nós e para as nossas futuras gerações? O livro do Luiz tem bastante desenhos. Que desenhos nós estamos desenhando, né? E para essa geração? Lembrando que meio ambiente é a relação social também. Às vezes a gente acha que meio ambiente é só árvore, água, aquilo que está sendo desenhado pela Terra. Mas nós somos o maior meio que existe nesse ambiente, né? E o que nós estamos fazendo como ambiente para essa geração? Então, eu digo que meio ambiente é isso. É a medida entre nós, o nosso real encontro com as naturezas diversas, principalmente com a nossa própria natureza. E é a nossa própria natureza que vai deixar de ser apenas aquilo que eu falo, eu expresso, para aquilo que eu vivo, aquilo que eu existo. Acabou o tempo do ter, nós estamos no tempo do ser. Então, o meio ambiente é essa medida de nós mesmos, para com tudo aquilo que nós vivemos, né? Obrigada, e
assim, sempre que quiserem, eu estou à disposição. Muito obrigada por tudo aquilo que eu aprendi no dia de hoje. Muito obrigada. Gratidão, professora, lindo, maravilhoso. Obrigada, Gratidão. Gente, muito legal. Tudo, Ô, tudo Rita, sincrônico, né? se você permitir, Luiz, se você me permitir, como eu sei, né, que a minha irmã fez um mestrado aí com foco em recursos hídricos, eu queria que você falasse um pouquinho, Rita, sobre essa coisa mais específica aí dos recursos hídricos, que é uma coisa que nós aqui, principalmente aqui, né, no Cerrado, estamos vivendo uma experiência muito difícil, porque nessa época nós temos meses e meses sem chuva. Então, eu queria que você desse um recado mais específico sobre isso. Então, a vida é feita de escolhas, né? De qualquer maneira, eu fui, de certa forma, técnica, mais técnica que os demais, mas não quis ser tão técnica assim, porque essa dimensão de meio ambiente que eu coloquei agora é muito importante, porque essa simbiose que vai fazer com que a gente tenha a manutenção dos nossos elementos de meio ambiente. A água é o nosso maior recurso, né? Água é patrimônio. Água, quando utilizado nas nossas casas, é um recurso natural. A resposta está aí, né? Então, a água é o nosso maior patrimônio. O recurso hídrico é aquele que nos abastece, é aquele que nós devemos ter todo cuidado, porque ele é circular, né? A gente tem um ciclo hidrológico. E o que acontece? O ser humano está interferindo nesse ciclo hidrológico. Nós temos árvores que conectam com o nosso lençol freático, conectam com o nosso solo, e essas árvores, e essa vegetação, não é só árvore, não, qualquer vegetação, ela vai transpirar, vai levar a água para a atmosfera vai achar que acumulou e vai retornar com essa água. O que está acontecendo? Nós desequilibramos essa relação. Então, a nossa crise hídrica não é a maior agora que está se instituindo. Nós estamos instituindo essa crise hídrica, Yara, desde 2012, quando nunca mais o nosso lençol freático conseguiu chegar ao limite que ele tem para nos abastecer. Por quê? Isso é muito complexo, eu não queria falar muito, não, mas vamos lá. A gente tem a água superficial, que é a água que corre dos rios, quando a gente tem a água no solo, que é aquele solo papado que está lá. As árvores do cerrado, elas são contorcidas, belamente contorcidas, porque elas é que mais garantem água. Elas tiram a água e colocam lá no lençol freático. E por que elas colocam no lençol freático? Porque 6 meses de seca, vocês só terão água se tiverem água no lençol freático. Por isso que o cerrado é essa vegetação diferente de todas as outras. Porque a natureza se regula de maneira tal que esta árvorezinha pequenininha, ela recolhe toda a água que desce, manda para o lençol freático para abastecer nos 6 meses de seca. Só que o ser humano está usando indevidamente essa água do lençol freático, está tirando o que não deve tirar e não está recuperando. Então, eu não tenho água suficiente na primeira camada do lençol freático para fazer essa árvore transpirar a ponto de chegar no tempo de chuva, ela cair devidamente. O ciclo é perfeito. O que aconteceu é que nós tiramos árvore suficiente, tiramos vegetação e nós não estamos tendo o ciclo de evapotranspiração. E esse ciclo cortado, eu vou fazer escorrer a água superficial, porque eu não estou com solo bom, eu vou ter inundação, eu vou ter, quando chover, chove demais, eu vou ter dano, eu vou ter desastre, e eu não vou ter água. Olha que conflito. Eu vou ter água demais ou água de menos. Então, a crise hídrica se dá
no momento em que eu não tenho equilíbrio, porque eu não tenho solo suficiente para puxar a água para o lençol freático, para o subsolo, eu não tenho vegetação para isso, eu vou ter água demais invadindo casas, invadindo residências, né? Matando pessoas, destruindo estruturas pesadas de concreto. Essa água vai fazer isso e não vai ter reservação para, no momento em que tiver sem chuva, que eu tenha águas para sobreviver. E isso é o homem que está fazendo isso a cada ano. A maior crise hídrica que nós estamos entrando agora, ela só está sendo dita, mas ela começa desde 2012, quando nunca mais nós conseguimos repor o nosso lençol freático. É muito triste isso e muito preocupante. Tá? Se você me perguntar assim, o que nós precisamos fazer? Ao nos conectarmos entre nós mesmos e com o nosso ambiente, se nós pudermos plantar, nós promoveremos a harmonia do ciclo hidrológico. Nós precisamos, não é só plantar árvore, pode plantar alface, pode plantar amendoim forrageiro, qualquer coisa, desde que o solo não fique descoberto para essa água escorrer batida, porque ela vai para a área urbana, ela vai estragar tudo. Então, a nossa maior crise hídrica é a forma com que as cidades estão lidando com esse recurso natural que é infinito, mas ele tem limite para o uso do ser humano, tá? Obrigada, tá? Valeu. Obrigada. É um alerta aí que fica para todos nós, né? Para a nossa atitude diária. Eu volto a falar isso, né? Que eu não fui tão técnica, mas é a nossa atitude diária que vai fazer com que a gente mude essa relação da natureza. É nossa atitude diária que vai fazer com que nós continuemos na Terra, porque não é brinquedo, a gente não está falando por falar. Nós já temos 5 cidades que em 3 anos não terão água para sua população. Então, nós estamos caminhando para países que não terão água para sobreviver. E isso gera violência, gera pobreza, gera tudo isso. Muito obrigada.